Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje a festa de Santa Faustina, a santa que nos deu a devoção da Divina Misericórdia. Portanto, hoje, por todo o mundo, se olha para esta santa que nos deixou, mas que nasceu para o céu neste dia, e de quem nós sabemos que o nosso querido Papa João Paulo II era um grande devoto. Portanto, nós hoje associamos a toda a Igreja e damos graças a Deus pelo testemunho, pela vivência desta mulher, que viveu um período terrível, um período onde não havia liberdade, na Polónia, sobre um regime terrível, totalitário, o comunismo, e como manteve-se fé firme, assim como todo o seu povo. Enviamos para casa, para os nossos doentes e para todos os seus familiares, a nossa amizade, o nosso abraço amigo, e celebramos esta Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade, uma paróquia construída e mantida pelo amor, pelo sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje vamos rezar por António Oliveira e pelos defuntos de Manuel Pinho, esposa. E ontem uma senhora canadiana veio-me trazer à porta e pedir-me para eu rezar pela família Trump. Mas disse para não dizer nada. Celebre, mas não diga nada. Eu disse, eu vou dizer, porque nós somos livres de rezar por todos. Ontem, depois disso, vi um vídeo em que os filhos pediam oração pelo pai. E nós não rezarmos por uma pessoa que tem uma doença, uma determinada doença, estamos a rezar por todos os outros. Portanto, não é só por uma pessoa, mas, portanto, ele neste momento precisa da nossa oração e nós rezamos por ele. Aquilo que mais me magoa é que nós vivemos numa sociedade que parece que temos que fazer aquilo que alguns querem. Isto é, não diga nada. Este não dizer nada significa muito. Portanto, uma senhora já de idade, que não vou dizer o nome dela, não precisa de ser o nome dela, agradeço-lhe o facto de ela ter confiado na Igreja Portuguesa, não sei se foi outras igrejas, certamente foi outras igrejas, não sei se os padres dizem, se não dizem, mas nós somos numa época em que éramos livres, e agora a sociedade parece que controla, parece que somos controlados uns pelos outros, há coisas que não podemos fazer, o grupo vai para ali, temos que ir todos para ali, o grupo vai todo para aqui, temos que ir todos para ali. Pronto, é só uma pequena explicação neste dia de Santa Faustina, em que nós agradecemos todo aquilo que Deus nos deu através dela. E uma das coisas grandiosas foi chamar-nos a atenção para o amor, para o perdão, para a misericórdia de Deus. Nós não temos nada contra ninguém. Nós não concordamos com esta ideia ou com aquela, ou com este acto ou com aquele acto. Mas não temos nada contra ninguém. Nós temos que amar todos e dizer, Deus ama a todos. Ninguém me pode impor que eu amo A, B ou C. Eu posso ter a minha opinião de determinadas atitudes, de determinados comportamentos. Nós hoje em Portugal celebramos a República e eu também tenho muitas dúvidas. Como todos aqueles que me formaram, todos aqueles que me geraram, que me deram formação, tinham muitas dúvidas. Ainda hoje apareceu uma fotografia em que estava a varanda dos que fizeram a República cheia da Câmara de Lisboa e havia 2 ou 3 pessoas a passar em baixo. Aquilo não foi o povo. Todos nós sabemos que não foi o povo. Portanto, foi outra coisa. E nós continuamos, portanto, vamos neste dia rezar e que, pelo menos que sejamos livres, dizer por quem rezamos. Pelo menos isso, que nos deem a liberdade, que não me condenem. Portanto, certas pessoas não confiam no poder da oração, e eu sei que não sou o único no Canadá, não seremos os únicos a rezar por esta intenção
e por todas as outras, porque nós rezamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos afasta a todos desta pandemia. Isso é que é importante. Confessemos os nossos pecados. E a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Oremos. Senhor, Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito acumulais os bens que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Por vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Galatas. Irmãos, surpreende-me que tão depressa tenhais abandonado aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para passar ao outro Evangelho. Não que haja outro Evangelho, mas há pessoas que vos perturbam e pretendem mudar o Evangelho de Cristo. Mas se alguém, ainda que fosse eu próprio um anjo do céu, vê anunciar um evangelho diferente, aquele que nós vos anunciamos, seja anatema. Como já vos dissemos, volto a dizer: se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja anatema. E estarei agora a captar o favor dos homens ou de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se eu ainda pretendesse agradar aos homens, não seria o servo de Cristo. Quero que saibas, irmãos, o Evangelho anunciado por mim não é de inspiração humana, porque não o recebi ou aprendi de nenhum homem, mas por sua revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus disse-lhe: Que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram embora, deixando-no meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou-lhe 2 moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: Trata bem dele. E o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: O que teve compaixão dele. Disse-lhe Jesus: Então vai e faz o mesmo. Palavra da salvação. Portanto, nós hoje celebramos a Santa Faustina, que nasceu no dia 25 de agosto de 1905, de pais muito pobres, mas sentiu-me sempre a vocação e foi adiando, até que a 1 de agosto de 1925 entrou no convento, e onde teve as revelações da Divina Misericórdia, que no fundo as Divinas Misericórdias é o Evangelho que nós hoje ouvimos, ter atenção por aqueles que precisam de nós e que sofrem, que estão a sofrer, seja quem for. Portanto, não podemos olhar, não podemos ir por todos os caminhos, não podemos concordar com todas as ideias, com todos os aspectos, mas não podemos odiar ou menosprezar quem quer que seja. Isto é o que diz o Evangelho. Portanto, se quisermos ser coerentes com o Evangelho e com aquilo que Santa Faustina nos indicou e que o Senhor da Divina Misericórdia, que temos aqui o quadro, para nos lembrar disto, no dia 5 de outubro de 1938, a Faustina disse a uma irmã que tratava dela: Hoje o Senhor me receberá. E assim aconteceu. Portanto, ela própria, no dia de manhã, disse: Hoje o Senhor me vai chamar. E aconteceu. Este miúdo que vai ser declarado beato portanto, no sábado, dia 10, e que o seu corpo portanto, não se corrompeu. Há uma grande dificuldade entre o termo incorrupto. A Igreja usa o termo incorrupto para Jesus. Só Jesus é que o corpo estava incorrupto, não precisou de nada. Mas 14 anos debaixo da terra precisa de algum tratamento para ser exposto. E veio logo para aí que aquilo que se vê daquele jovem, do Carlo Acutis, em que é a cera, que é isto, que é aquilo, não é nada disso. Por exemplo, quem quis ver a imagem, o braço do São Francisco de Xavier, que estava no padroado português e que morreu num barco ao ir para o Japão, e os portugueses do barco
deitaram um cal para que se ele corrompesse mais depressa, e quando se abriram a urna, quando chegaram ao Japão, e foi isso que o cristianismo começou a entrar no Japão. Mas o que é isto? Com cal viva ali em cima do corpo para que se corrompesse, e o corpo estava incorrupto. E nós podemos ver, porque dividiram um braço, veio para Roma para provar à igreja e para provar ao mundo que ele estava incorrupto, e o resto ficou no Japão e na Índia. Santa Faustina, eu não sei, eu penso que também o seu corpo também está. São sinais que Deus nos vai dando, e que nós damos graças a Deus por isso. E este jovem agora está, porque ele começou a fazer apostolado na internet, e foi dos primeiros. E ele disse coisas na internet para outros jovens, que faleceu com 15 anos. Aos 11 anos começou a fazer um estudo, que está agora uma exposição a correr o mundo. Por exemplo, estava aqui nos Estados Unidos, aqui muito perto de nós, numa igreja, uma exposição sobre todos os milagres da Eucaristia. E foi ele que começou com 11 anos de idade, a investigar. E o estudo, portanto, não sei se ele terminou, porque teve uma leucemia muito grande, mas pronto, o que importa é que nós temos graças a Deus a acontecer no mundo, e hoje, no Evangelho, o Senhor dá-nos uma grande lição. No Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Um homem pergunta a Jesus: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E todo o diálogo se passa a partir daí. O que é que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Este jovem, nós devemos falar muito no Carlo Acutis, porque ele dizia: a Eucaristia é para mim a autoestrada para o céu. Ontem ouvi um padre do Brasil a dizer: nós temos as estradas tão más, como nós tínhamos antigamente em Portugal, que falar de autoestradas, muitos jovens em certos sítios do mundo não sabem o que é uma autoestrada. E para nós é com muita facilidade, mas há muita gente que não sabe o que é uma autoestrada, nunca experimentou a autoestrada. Nós devemos até por isso dar graças a Deus. E portanto, este diálogo entre Jesus e este homem, então Jesus conta a história, e claro que a história do samaritano parte de um princípio. Historicamente, o motivo da briga entre judeus e samaritanos tinha sido o ataque assírio, que, tomando completamente a Samaria e levavam 90% da sua produção, tornou os samaritanos judeus impuros. Os das outras províncias os levaram-nos para a Babilónia, para a Síria. E os samaritanos pagavam o imposto, mas não foram. E criou uma divisão histórica terrível entre os samaritanos e os judeus e os galileus, que eram as duas províncias. Jesus nasceu na Galileia e veio morrer à Judeia, mas tinham que passar pela Samaria. E os samaritanos passaram, a partir deste facto, a ser ridicularizados. E Jesus conta a história que o que sentiu tocado foi um samaritano. Apesar dos outros todos os considerarem impuros, maus, gente que se vendia, que por uma tuta e meia se vendia à sua consciência. E Jesus vai pegar num samaritano, e é o samaritano. Passou à frente dos sacerdotes, passou à frente dos levitas, que eram os que estudavam a lei, passou à frente de tudo na sua atitude moral e na sua misericórdia. Eu gostaria de falar, sei que nós hoje em Portugal celebra-se a República. Eu não escondo, não tenho grande apreço, porque tive muitos professores
que foram jovens no princípio da República e portanto sabiam a história. A República tem raiz em França, da Revolução Francesa, e os franceses invadiram Portugal em 1807 até 1810 e Portugal sofreu muito. A cidade de Castelo Branco tinha estátuas num jardim, levaram tudo para a França. E o povo teve sempre uns ressentimentos contra as invasões francesas. Mas ficaram franceses em Portugal, que foram influenciando para a República. E a República não foi o povo. Havia outra data neste dia, e toda a gente que se sabe história, olha pelo facto de se porem a data da República neste dia como uma forma de fazer esquecer a outra. Neste dia, Dom Afonso Henriques e o seu primo Leão, Afonso VII de Leão, assinaram no dia 5 de outubro de 1143 um acordo com a presença de um cardeal que veio de Roma em Zamora. Zamora é muito perto de Bragança, o tratado para dar início a Portugal. E porquê é que os republicanos vão pôr na mesma data? E hoje ninguém celebra, nós o povo, e ninguém se interroga. O problema não é não celebrar, o problema é nós não nos questionarmos. E eu olho para Portugal, e digo, mas como é que é possível? Pronto, claro que eu venho de um tempo, já sou velho, tive muitos professores que me foram falando destas coisas. Depois, reparai, eu sei que algumas pessoas estarão a ouvir e eu vou já terminar. Nós tínhamos as ex-colónias. E as ex-colónias, o rei, como a Inglaterra, nós estamos aqui numa terra onde a rainha tem uma certa influência, uma certa unidade. O Canadá, a África do Sul, a Austrália, está tudo unido com uma figura que é simbólico, que é preservar no tempo alguns valores. O Presidente da República não representa o Brasil. O Brasil também tem um Presidente da República. Não representa a Angola, porque Angola também tem um Presidente da República. Nem Moçambique. E foi uma pena. E há movimentos em Portugal a começar a pensar nisto, porque nós poderíamos ser um bocadinho parecidos com a Inglaterra. Não era aquilo que se diz, mas era uma figura que fizesse a unidade. E olhai que nós, muitos imigrantes, vieram de Angola, vieram de Moçambique, muito maltratados, e que vivem aqui no Canadá. E o que é que aconteceu a Angola e a Moçambique? Onde é que está a liberdade para aquele povo? Quem é que passou a explorar aqueles povos? Qual é a responsabilidade histórica que nós vamos ter no futuro? Que responsabilidade é que nós vamos ter no futuro? Portanto, eu faço parte do conjunto das pessoas que pensam que o Presidente da República não representa esta unidade. É um mais um, é um igual ao Presidente da República de Angola, igual ao Presidente da República de Moçambique, da Guiné, do Brasil, é mais um. E nós precisamos de uma figura com autoridade marcada pelo tempo, porque são 800 anos de história, que fizeste essa síntese. Mas nós, uma pessoa que falar disto é até um crime quase um crime. Mas eu não celebro o 5 de outubro de 1910. Eu celebro o 5 de outubro de 1143. E a maioria das pessoas nem sequer sabem desta data. Eu sei que hoje, por exemplo, muita gente se reuniu em Coimbra, no túmulo de Dom Afonso Henriques, todos os anos nesta data, mas não são muitos, porque não se diz estas coisas, não convém. A República é bom e ponto final, mas não se dizem porque é que é bom. É bom porque o povo vota, mas a gente sabe
que é um grupo, que é um movimento, que vota naquela pessoa. Bom, nós temos outro tratado que é o Tordesilhas. Nós não devemos confundir o Tratado de Zamora, que é a fundação de Portugal, e o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas também é com Espanha e é para dividir o mundo. O tratado para dividir o Brasil da América Latina, que isso é muito mais tarde, em 1494. São dois tratados importantes de Portugal que não se celebram. Mas, sobretudo, o Tratado de Zamora é a fundação de Portugal. Fundação, é este dia. E nós devemos dar graças. Tanta gente, tantos heróis, tanta gente maravilhosa que foi o Portugal não começou no 5 de outubro, que eu não sei porque é o 5 de outubro. O 5 de outubro foi uma data para tapar esta. Pelo menos é o que parece. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o nosso próximo é aquele que está ao nosso lado e sofre, e o bom samaritano é o Filho de Deus que se abeirou do homem, meio morto, e cuidou dele. Peçamos ao Pai que nos ensine a ser bons samaritanos, digamos, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todo o povo cristão que escuta o Evangelho, para que descubra que o centro da mensagem de Cristo consiste em unir o amor a Deus e o amor ao próximo, oramos. Senhor, o vosso amor. Pelos fiéis católicos que abandonam a Igreja, perturbados e pressionados pela pregação das seitas, para que não tardam a descobrir o seu engano e a sair dele, oramos. Senhor, o seu. Pelos pastores que têm a preocupação de anunciar a palavra da verdade que receberam de Jesus Cristo, para que os anime a força interior que vem do Espírito, oramos. Senhor, o vosso amor. Pelas vítimas de acidentes ou de assaltos, para que se encontrem quem as socorram prontamente e quem lhes mostre o que é ser próximo da verdade, oramos. Senhor, o vosso amor. Por todos aqueles que aqui estão e se conhecem, para que, nas aflições, sejam tão próximos uns dos outros, como o samaritano o foi para aquele desconhecido, oramos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandaste oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maola e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, também os nossos irmãos doentes, sobretudo desta pandemia, e todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pandemic Relief Program because at Hydro One, we believe. We're here to keep the lights on. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nestes sacramentos saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite, deste dia de Santa Faustina, e que o Senhor nos acompanhe. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe.